essa manhã e também refletir sobre sua palavra, sua intenção para o nosso coração. Fico feliz de ver o Amarildo aqui, muitos anos, né? Uns 3 ou 4 anos, pelo menos, que a gente não se via. O Amarildo é desses amigos que a gente faz aí ao longo da vida e que marcam a vida da gente, né? Então, tanto a minha família, ministério, foram marcados pela vida do Amarildo e eu estou muito feliz de vê-lo aqui nessa manhã. Deus tem os seus planos para a nossa vida e certamente o diabo quer destruir, não quer de jeito nenhum que os planos dele se concretizem em nossas vidas. E uma das formas que Deus disponibiliza para nós, para que o seu plano seja cumprido em nossas vidas, é o fato de nós podermos nos relacionar com outras pessoas. Sem esse relacionamento, ou sem relacionamentos, o plano de Deus não se concretiza, não se completa, a sua vontade não se realiza plenamente em nossa vida. E o diabo sabe muito bem disso e, por conta disso, ele atua contra isso, né? Ele vai contra, ele luta, ele faz tudo o que ele pode para que o plano de Deus não aconteça, então que os relacionamentos não aconteçam. Então eu pensei da gente conversar um pouquinho nessa manhã e quem sabe em outras oportunidades até aprofundar um pouco mais sobre a necessidade, a importância, o valor dos relacionamentos no cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu queria começar essa reflexão contando, ou lendo aqui com vocês, a história de um pedreiro que não se apercebeu muito dessa necessidade de estar envolvido com outras pessoas, e aí ele acabou tentando fazer as coisas de uma forma que não foi muito boa. Está um pouco difícil de eu ler aqui, mas eu queria ler para tornar a coisa um pouco mais objetiva. Vocês conseguem ler lá? Está um pouquinho falho, né? O branco não contrastou com o branco, né? O branco não contrasta com o branco. Com cinza, talvez. Mas a história é a seguinte, vou tentar aqui. Um certo pedreiro precisava levar uma grande quantidade de tijolos do alto de um prédio de 4 andares para a calçada embaixo. O problema foi que ele resolveu fazer isso sozinho. Mais tarde, ao preencher o requerimento de seguro contra acidentes, explicou o que acontecera. Ele escreveu: compreendi que se carregasse os tijolos na mão, levaria muito tempo. Então decidi colocá-los em um barril e descê-los até o chão por meio de uma roldana, de uma carretilha, que eu havia fixado no topo do edifício. Prendi uma ponta da corda firmemente embaixo. Fui lá em cima e amarrei a outra extremidade em torno do barril. Coloquei todos os tijolos dentro dele e deixei-os suspensos sobre a calçada para descê-lo. Voltei ao chão e desprendi a corda, segurando-a bem firme, pensando fazer o barril descer lentamente. Mas como eu peso pouco mais de 60 quilos e o barril com os tijolos mais de 200 quilos, ele me puxou para cima tão rápido que sequer me lembrei de soltar a corda. Na hora que eu era içado e estava entre o 2º e 3º andares, bati de encontro ao barril que descia. Isso explica os arranhões e cortes que eu recebi. Fiquei firmemente agarrado à corda até chegar ao topo do prédio. Minha mão se prendeu na roldana, na carretilha, e foi aí que quebrei o polegar. Naquele mesmo instante, o barril chocou-se com o chão violentamente e o fundo se soltou. Sem os tijolos, o barril pesava menos de 20 quilos. E, obviamente, como sou mais pesado, comecei a descer. A certa altura, trombei com o barril que subia, e foi assim que quebrei o tornozelo. Como a queda foi amortecida apenas levemente, caí sobre um monte de tijolos na calçada. Foi então que torci a coluna e quebrei a clavícula. Naquele instante, perdi os sentidos e larguei a corda. O barril vazio caiu sobre mim. Isso explica os ferimentos que sofri na cabeça. Respondendo à última pergunta deste formulário, o que você faria se essa situação ocorresse novamente? Desejo informar-lhes que de agora em diante não tentarei fazer mais todo o esforço ou serviço sozinho. Isso foi extraído
de uma palestra do Dr. John Maxwell, falando sobre desenvolvendo sua capacidade de liderança. Mas a frase que a gente usa para descrever essa história é: sozinho, não. Andar sozinho, viver sozinho é risco iminente. Aqui no caso do pedreiro foi literal, né? Ele se arrebentou literalmente. E pode ser que a gente não se arrebente literalmente, mas muitos de nós andam por aí arrebentado, emocionalmente, socialmente, porque achou que dá para viver sozinho, como esse homem achava que dava para transportar os tijolos sozinhos. Muitos de nós têm achado que dá para viver sozinho, e por isso têm sofrido situações terríveis. Então, eu quero afirmar nessa manhã que Deus nos criou para os relacionamentos. Nós somos criados para relacionamentos. Fugir disso é ir contra o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, a nossa origem. Deus nos criou para relacionamentos. Vamos apoiar isso biblicamente? Então vamos lá. Depois de ter criado tudo, Deus criou, né? Primeiro, segundo, terceiro dia, quinto dia, sexto dia. Depois que Deus criou tudo, Ele disse que era tudo muito bom. Mas aí há uma declaração do Senhor, no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, que diz: então declarou o Senhor Deus. O que é que Ele declarou? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O homem não foi criado para ficar sozinho. O homem foi criado para relacionamentos. Embora ele estivesse se relacionando. O homem tinha relacionamento com Deus e o homem tinha relacionamento com a criação, a criatura. Estavam em contato com o homem. Mas o homem tinha apenas relacionamentos verticais, com Deus e com a criação. Ele falava com Deus olhando para cima e falava com a criação olhando para baixo. Mas ele não tinha ninguém quando ele olhava horizontalmente. Não tinha ninguém da mesma espécie que ele. Então o Senhor Deus percebeu e declarou: não é bom que o homem esteja sozinho. Mais 2 versículos. Um deles está em Eclesiastes capítulo 4. O versículo 7, na versão NVI, diz assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Havia um homem totalmente solitário. Isso é, segundo o escritor aqui, um absurdo. Como é que pode alguém ser solitário? Uma outra passagem, Provérbios 18:1, que diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, quem procura viver sozinho, quem busca intencionalmente a solidão, busca interesses egoístas. A gente costuma usar a expressão, né? Vive olhando para o próprio umbigo. Só olha para si mesmo, interesses egoístas. Só percebe sua situação, só sabe... Às vezes vive no meio de uma multidão, mas só olha para si mesmo ou só... Não busca desenvolver relacionamento com as outras pessoas, não se aprofunda em relacionamentos com as outras pessoas. Isso é busca de interesses egoístas e é uma afronta, segundo esse texto, à verdadeira sabedoria ou sensatez. Ou seja, em outras palavras, é loucura. É uma rebelião contra a sensatez. Andar sozinho, viver isolado, viver em solidão é insensatez. Aí alguém vai fazer a seguinte pergunta: mas como eu posso ter relacionamentos saudáveis? Como fazer isso? Eu posso até admitir que preciso, posso até admitir que seja importante, mas como que eu faço isso? E eu vou responder: cumpra os mandamentos de Deus, porque foi Deus quem nos criou para relacionamentos e os seus mandamentos estão envolvidos em relacionamentos. Cumpra os mandamentos de Deus. Aí você vai me perguntar: quais mandamentos? E eu vou responder: os mais importantes. E você vai continuar perguntando: e quais são os mais importantes? Aí eu vou dizer: aí não é comigo, aí não sou eu que tenho que responder. Aí a gente tem que perguntar para Jesus. Então vamos perguntar para Jesus: Jesus, quais são os mandamentos mais importantes? E ele vai nos responder.
Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus respondeu a mesma pergunta, quando perguntaram para ele qual é o mandamento mais importante. Então ele disse isso. Dos 10 mandamentos, de todos os mandamentos, de todas as orientações bíblicas, se você guardar esses dois, essa essência, você está cumprindo os mandamentos e o propósito de Deus. Aí eu pergunto, será que a gente consegue amar a Deus sem se relacionar com Ele? Será que alguém consegue amar a Deus sem relacionamento com Ele? Será que conseguimos amar o próximo sem nos relacionar com Ele? Existe uma ilusão quanto a essa coisa do amor, né? Onde as pessoas acham que amar é sentir. Logicamente, o sentimento tem a ver com o amor, ou o amor tem a ver com o sentimento, mas não é só isso. O amor é muito mais do que isso. O amor implica em envolvimento. A pessoa amada precisa sentir que é amada, perceber-se amada. Então não é simplesmente dizer eu amo tal pessoa, mas ela precisa sentir-se amada. Precisam haver atos, fatos, que provem esse amor. Então como eu vou dizer que amo a Deus se não me relaciono com Ele, por exemplo? Como vou dizer que amo ao meu próximo se não me relaciono com Ele? Então, cumprindo os mandamentos de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estamos vivendo nos relacionamentos. Ou estamos entendendo a importância, o valor dos relacionamentos. Então, baseado nisso, queria começar a pensar com vocês sobre esses relacionamentos. Os relacionamentos importantes e o que acontece na nossa vida quando nós nos envolvemos com eles. Então, primeiro relacionamento que Jesus disse que é importante é o relacionamento com Deus. Em Marcos, capítulo 3, versículo 14, quando Jesus está nomeando os 12, chamando os 12, diz lá, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os enviasse a curar os enfermos, a pregar. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os enviasse. Nessa ordem. Jesus, em primeiro lugar, nos chama para estar com ele. Não há nada mais importante em nossa vida do que estar com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, envolve o estar com Ele, o envolver-se pessoalmente com Ele. Claro que isso tem a ver com a leitura da palavra. Claro que isso tem a ver com o tempo de oração. Mas é mais do que isso. É um relacionamento que vai além de regras ou de disciplinas eclesiásticas. Vai muito além disso. O relacionamento com Deus é um relacionamento constante, que envolve toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Então, envolver-se com Ele, estar com Ele. Ele chamou aqueles homens para viver com Ele no dia a dia. Eles iam comer juntos, iam viajar juntos, iam dormir juntos, iam fazer coisas juntos, iam trabalhar juntos, estariam juntos o tempo todo. Jesus os chamou para estarem com Ele, conviverem com Ele. E nessa convivência com Ele, então, expressarem os seus dons, suas habilidades, seu ministério e assim por diante. Então eu sempre costumo dizer que nosso ministério, nossa atuação, nosso envolvimento no reino de Deus deve ser uma consequência do nosso envolvimento pessoal com Ele. E eu não sei como tem sido sua experiência nesse sentido, mas eu me lembro muito bem, meus primeiros anos de vida cristã, 19 anos de idade eu me converti, e com já muita coisa errada na cabeça, no comportamento e tudo mais, pensamentos errados, sentimentos errados e hábitos errados. E depois de algum tempo na convivência com a igreja, eu me deparei com alguns conflitos, algumas coisas que eu não sabia lidar. Então eu fui procurar ajuda do pastor. Marquei com ele uma audiência e entrei lá no gabinete dele e começamos a conversar. Então eu fui expondo a ele as minhas angústias. E ele
de um jovem de 19 anos de idade. Então, quando eu terminei de falar, ele não disse uma palavra o tempo todo, só eu falei o tempo todo. Depois, quando eu terminei de falar, ele disse, bem, eu tenho aqui uma solução para você. Ele se sentava atrás de uma grande mesa, daquelas mesas enormes, de madeira, bonita a mesa, com 4 gavetas de cada lado. Então ele abriu uma das suas gavetas e tirou um calhamaço, um bolo de folhetos evangelísticos, colocou em cima da mesa e disse, Almir, vai entregar esses folhetos e todos esses sentimentos vão passar. Entrega folhetos que isso passa. Eu fiquei meio frustrado com a resposta dele, mas, afinal de contas, era ele quem estava dizendo, ele devia saber o que fazia. E eu peguei aqueles folhetos, ia saindo meio cabisbaixo, não era bem isso que eu queria ouvir. E aí, quando eu estava saindo, abrindo a porta, ele disse, olha, preciso dizer mais uma coisa, se não passar, pode voltar aqui que a gaveta está cheia. E naquela época, a gente cantava muito sobre fazer. A expressão principal que se usava em todos os cultos e as canções que cantávamos era ganhar almas. Era o slogan da igreja. E, bom, durante muito tempo da minha vida eu entendi que estar com Deus era fazer coisas para Deus. Era entregar folheto. Se eu estou mal, eu vou entregar folheto. Se eu não estou bem, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Por muitos anos, eu entendi que era dessa forma. Mas quando eu me deparei com esse texto, eu vi que, não, peraí, Jesus me chama para estar com Ele, conhecê-lo, envolver-me com Ele, declarar o meu amor a Ele, mas também ouvir dele a declaração de amor dele para mim. E estar com Ele, conviver com Ele. Isso é o mais importante, isso vem primeiro. E como consequência, então eu posso fazer as coisas para Ele. Mas em primeiro lugar, estar com Ele. E é interessante quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 4, versículo 13, e vemos alguns desses mesmos homens que estiveram com Jesus, como que eles impactaram as pessoas, como que eles impactaram a sociedade onde eles estiveram. Em Atos 4,13 nós encontramos Pedro e João diante dos líderes religiosos avaliando e julgando quem eles eram e como que eles estavam realizando o que estavam realizando. E então eles fazem uma avaliação perguntando-se um ao outro, esses homens aqui são formados em que seminário teológico? E ninguém deles sabia responder. Não era no seminário teológico saduceu, nem seminário teológico fariseu, nem era sob a orientação de Gamaliel, que eram os líderes, o grande point religioso da época. Não eram formados em teologia, não eram de denominação histórica. Quem eram esses homens? O texto diz, reconheceram que eles eram homens iletrados, sem cultura, sem teologia. Mas termina a frase dizendo assim, e reconheceram eles que haviam eles estado com Jesus. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando eu olhei para esse versículo, eu comecei a pensar isso. Será que as pessoas com quem eu me relaciono percebem que eu ando com Jesus, estou com Jesus, vivo com Jesus, como com Jesus? Será que as pessoas estão vendo isso em mim? Será que as pessoas percebem Jesus na minha vida? Como Pedro, que mesmo quando quis negar o fato, foi denunciado pela sua própria maneira de se expressar? Quando ele está lá na fogueirinha, quando Jesus está sendo condenado, ou Jesus está sendo julgado lá na casa do sumo sacerdote, ele está lá se esquentando na fogueira, uma das empregadas vê Pedro e diz, você é um deles. A gente viu bem isso aqui, na dramatização dos jovens na Páscoa. Você é um deles. Ele começa a amaldiçoar, esbravejar. Eu não tenho nada a ver com ele, não conheço esse cara, não tem nada a ver comigo e não sei o quê. E aí ela diz assim, até o seu jeito de falar te condena, não tem jeito. Você não consegue negar. A pessoa tem cheiro de Jesus, né? Pega
é tão apegado, tão arraigado, que não tem jeito. Quem anda com Jesus é impactado, ou melhor, impacta pelo fato de andar com Jesus. Impacta as pessoas porque anda com Jesus. Não é porque conhece a Bíblia, embora conheça a Bíblia. Mas não é por isso, mas é pela sua convivência. É porque a vida de Jesus se transmite através da vida dessa pessoa. Isso é relacionamento com Deus. Então eu posso até avaliar o meu relacionamento com Deus. E eu não sei como, mas em algum momento na história da igreja, as pessoas acabaram achando que relacionamento com Deus é frequentar uma reunião, uma, duas, não sei quantas vezes por semana. É claro que nós estamos aqui nos relacionando com Deus. É claro que Ele está aqui ouvindo os nossos cânticos, as nossas orações. É claro que Ele está aqui falando conosco. Isso é verdade, mas não é só isso. Amanhã também eu tenho que andar com Deus e estar com Deus. Na terça, na quarta, na quinta e todos os dias. E eu não preciso vir para um lugar e para uma reunião, para um programa para isso acontecer. Eu simplesmente preciso estar com o meu coração pronto para isso, disposto a isso e me envolver nisso. Lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na minha escola, onde eu estiver. Eu estar com Jesus. É muito mais uma disposição da alma, do coração, do que práticas eclesiásticas e regras eclesiásticas. Então, primeiro relacionamento, o principal, e que vai determinar todos os outros, é o relacionamento com Deus. Ele nos chama para isso. E não tem nada mais importante para fazermos para Deus do que estar com Ele. Ontem fiz uma viagem curta para o interior de São Paulo, e de volta um rapaz que me conduziu no carro dele, e a gente ia conversando e ele ia falando sobre os problemas que ele está enfrentando na igreja. Um jovem de 20 e poucos anos, participa do Ministério de Louvor e, como toda jovem, como todo lugar, toda igreja tem lá suas dificuldades de relacionamentos. E a gente vinha falando, e ele veio se queixando. Porque a igreja é isso, porque tem aquilo, porque o líder do louvor aquilo. E veio falando de todas as dificuldades e problemas que ele vinha enfrentando. E no final eu perguntei para ele, como anda a sua vida devocional? Aí ele fez aquela expressão, vixe. Eu falei, não precisa falar mais nada. Já entendi tudo. Quanto tempo você dedica ao seu ministério? E quanto tempo você dedica à sua vida com Deus? Então, na conversa ficou muito claro que o ministério toma muito mais tempo do que o relacionamento. Então, esse ministrar fica comprometido, porque não há relacionamento, então não há, de fato, uma expressão da relação com Deus, há simplesmente uma atividade, muitas vezes desprovida até mesmo da essência do próprio Deus, né? Uma coisa feita por fazer, e não por causa do relacionamento com Ele. Esse é o principal, esse é o fundamental. Os outros todos devem até mesmo derivar deste relacionamento com Deus. Eu vou inverter um pouco a ordem. Jesus diz amar a Deus acima de tudo e acima de todos, e ao próximo como a si mesmo. Então, só por uma questão didática, eu vou inverter a ordem. Eu vou falar de si mesmo para depois falar do próximo, tá? Então, dizendo o seguinte, que não dá para amar o próximo de uma maneira saudável, de uma maneira eficaz, de ter um relacionamento bom, legal com o próximo, se eu primeiro não tiver um relacionamento bom e eficaz e saudável comigo mesmo. Se eu não estiver cuidando de mim mesmo. Se eu não estiver prestando atenção à minha própria vida. Então, 1 Timóteo 4,16, quando Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, Deus acima de tudo, e antes da doutrina ainda vem eu. Agora, o que significa esse cuidar de si mesmo? Eu não lembro qual foi dos filósofos, Sócrates, Aristóteles, um deles aí, um desses caras aí disse, conheça a si mesmo. O que é esse conhecer a si mesmo? Eu coloquei algumas coisas aqui que me vieram à mente. Primeiro, vocação. Qual é a sua vocação? E infelizmente muita gente está procurando descobrir sua vocação nos bancos de universidade, ou nas conversas com outras pessoas, ou seguindo ordens, especialmente dos pais.
Nossa vocação é descoberta onde? Como? Em Deus. Quem foi que nos fez? Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que Ele espera de nós. Qual é a nossa vocação? Qual é a minha? Qual é a sua vocação? Para a vida. Infelizmente, nós somos muito mais influenciados pela sociedade do que pela Bíblia. E muitos de nós vai atrás de desenvolver uma vocação baseada em questões financeiras. O que é que dá dinheiro? Então vai desenvolver sua, entre aspas, vocação baseado no retorno financeiro. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que foi isso que Deus planejou quando nos fez? Qual é a minha vocação? Para que Deus me fez? Qual que é a minha atuação neste mundo onde Deus me inseriu? Qual é a minha vocação? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. E aí você diz assim, meu irmão, mas eu já tenho 50, 60 anos. Não importa. Não importa. Acho que a gente tem que fazer essa pergunta sempre. E perguntar, estou desenvolvendo, estou fazendo aquilo para o que Deus me fez? Qual é a minha vocação? Artística? Administrativa? Qual é a minha vocação? O que é que Deus me fez? Para que Deus me fez? Logicamente, respondendo a essa primeira pergunta, eu vou ter como avaliar respondendo a outra. Quais são minhas habilidades? E eu vou fazer uma diferenciação. Vou entender habilidades aqui como algo que eu adquiro, que eu aprendo. Eu posso entrar numa escola e aprender algumas habilidades. Ou não, né? Às vezes entra na escola e não aprende. Mas eu tenho condições de aprender. Isso é desenvolver habilidades. Adquirir e desenvolver habilidades. Então isso é uma coisa que eu aprendo. Também existem os dons naturais, aqueles com os quais eu já nasci. Nasci com eles e, nesse sentido, Deus é gracioso e oferece a todo mundo. Sejam pessoas cristãs ou não, todos têm dons naturais. Deus deu isso para todo mundo por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. Cada um de nós tem seus dons naturais. E também dons espirituais, aí sim, para aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo, então Deus dá capacitações específicas e espirituais. Então, será que a gente sabe responder a essas perguntas? Quais são minhas habilidades? Quais são meus dons naturais? Quais são meus dons espirituais? A vocação implica em ter essas habilidades e dons. Depois vem uma outra área de conhecimento, estilo pessoal ou personalidade. Qual é meu estilo pessoal? Qual é meu temperamento? Qual o meu jeito de me comportar naturalmente? Meu estilo. Eu sou extrovertido ou introvertido? Eu gosto de ser brincalhão, brincar com as pessoas, eu gosto mais de ficar quietinho no meu... Como que eu sou? Como é meu comportamento quanto à minha personalidade, meu temperamento? Quem eu sou? Aliás, temos que saber responder as 3 perguntinhas do mineiro, né? Alguém fala mineirês aqui? Mineirês, vai? As 3 perguntinhas. A primeira é quem que eu sou? A segunda é onde eu tô? E a terceira é pronto que eu vou. Sabemos responder essas perguntas? Quem eu sou? Onde eu estou e para onde eu vou? Eu acho que eu vou fazer essas perguntas até o fim da minha vida. Mas eu tenho que fazer as perguntas e tenho que estar respondendo, buscando respostas para essas perguntas. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, pouco mais talvez, eu entrei numa crise existencial. Por conta de questões ministeriais que me levaram a várias reflexões e eu, cheguei num ponto de dizer, quem eu sou, de fato? Porque eu me peguei dando respostas aos outros. Fazendo ou me propondo a ser o que eu achava que os outros queriam que eu fosse. Isso tanto dentro do contexto familiar, no relacionamento com a Beth, com os filhos, quanto no contexto, no meu caso de trabalho, era na igreja, com a minha liderança, com as pessoas com quem eu convivia. Então, peraí, quem eu sou de fato? Então fechei para balanço, me retirei de tudo,
E fui fazer uma avaliação. Espera um pouquinho, como é que é isso? Quem que de fato eu sou? Como que Deus me fez? Quais são minhas características? E eu fui buscar ajuda, logicamente. Fui fazer testes, fui conversar com pessoas, fui atrás de profissionais da área, da psicologia, especialmente a psicologia da área de profissional. E vamos lá. Testes e mais testes, e conversas, e avaliações, e reflexões. 6 meses, 8 meses fazendo isso, tentando até chegar em algumas conclusões. E aí, quando eu ia chegando às conclusões, aí vinha um outro desafio, né? Agora, tomar decisões. Porque se eu não estou me comportando, não estou agindo, vivendo como realmente Deus me fez ser, então eu preciso tomar decisões. E aí fui tomando as decisões e mudando coisas na minha vida. Estabelecendo limites nos meus relacionamentos e mudando áreas, e mudando coisas sérias, inclusive, na área ministerial, com pessoas com quem eu trabalhava, e fui tomando decisões. Então, qual é meu estilo pessoal? Quem é essa pessoa? Quais são meus pontos vulneráveis? Porque essa avaliação também me levou para isso. Tem áreas na minha vida que eu sou fraco mesmo. Tenho áreas de fraqueza, onde eu preciso de ajuda, onde eu preciso sempre de cuidados especiais. Né? Tanto tem a ver com a questão de caráter, como tem a ver com questões emocionais, com questões de pecado mesmo. Áreas onde eu sou vulnerável, onde eu preciso de atenção mais cuidadosa. Um dia falando sobre isso com umas pessoas, alguém disse assim, a gente não pode falar sobre isso porque senão o diabo ouve e aí vai atacar a gente exatamente nesse ponto. Algumas pessoas acham que é assim mesmo, né? Acho que não deve mexer com isso, porque se mexer com isso, aí que vai ficar fraco. Não, já é, o diabo já sabe, e ele vai atacar, está atacando exatamente aí. Você que precisa tomar cuidado para não cair exatamente onde ele está te atacando. O famoso tendão de Aquiles, né? Seu ponto fraco. O diabo sabe qual é. E você sabe qual é seu ponto fraco? E sabendo, o que você tem feito em relação a isso? Tem que conhecer e agir também, né? Então, conhecimento de si mesmo. Depois, cuidado. Cuidado físico. O cuidado, especialmente, que tem a ver com a saúde. Infelizmente, como maus brasileiros, né? Nós só vamos no médico quando? Quando? Quando está doente, né? Isso é certo? Não. Quando é que a gente tem que ir no médico? Preventivamente, né? Antes de ficar doente. Aí você fala assim, você tem ido ao médico? Eu não estou doente. Mas é exatamente por isso, você tem que ir para não ficar doente. Ou ficar o menos possível. Mas a gente não faz isso, né? Então, não cuida da nossa saúde. E aí só vai para o médico, geralmente já vai para pronto-socorro, né? Porque é normalmente caso... Então, cuidar da saúde. Cuidado emocional. Ainda da saúde, alguns de nós têm cuidado. Agora, o emocional é uma área terrível, né? Pouca gente cuida do seu lado emocional, do seu lado psíquico, né? Inclusive preventivamente. Não se conhece emocionalmente, não conhece os seus traumas, não lida com os seus traumas. E aí só sabe das reações. Como aquela mulher que veio conversar um dia dizendo assim, pastor, eu não sei o que acontece. Eu vou disciplinar o meu filho, eu só vou dar uma chineladinha assim, só para ele sentir que aquilo está errado. Mas aí eu dou uma, eu quero dar 2. Eu dei 2, eu quero dar 3. E daqui a pouco eu vou batendo, e eu não consigo mais parar. O que está acontecendo comigo, pastor? Então vamos conversar um pouco, fala um pouco da sua vida, da sua história. E lá pelas tantas você vai descobrir uma pessoa com tanta ira guardada no coração, né? Sofreu tanto, teve tantas situações terríveis e vai colocando aquilo dentro do... E aí funciona como uma panela de pressão com os pinos entupidos. Você já viu uma panela de pressão explodir? Muita gente é assim, explode. Na hora que está ali, talvez corrigindo o filho ou em uma outra situação. Aquilo vem com toda a violência e descontrole. Não resolveu, não tratou, não está cuidando das questões emocionais. Não sabe nem que existe isso e não está lidando com isso.
e também espiritual, né? Cuidado espiritual, o cuidado especialmente nas questões que tem a ver com o pecado, né? O reconhecimento da nossa situação, da nossa relação com Deus. E aí, não vou entrar em detalhes, mas esse envolvimento com Deus que está adquirido para nós através de Jesus incondicionalmente. Então, o meu tratamento, a minha relação com Deus, com relação aos meus pecados, não é para eu pagar por eles, mas é para que eu os confesse e seja purificado, perdoado. Então, cuidado espiritual, o cuidar da minha vida espiritual. Relacionamento consigo mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Falando ao próximo, ou no que tem a ver com relacionamento com o próximo, não vou entrar em muitos detalhes, mas quero apresentar para vocês um leque, várias opções, possibilidades de relacionamentos. Porque não dá para falar de relacionamento com o próximo pensando num próximo apenas. Mas são muitos relacionamentos que se abrem. Então, para ilustrar isso, vou usar a figura de uma estrela, colocando Jesus no centro, Deus no centro. Ele é o principal, o mais importante, o primeiro acima de tudo e de todos. Então, Ele é o centro. Ele é que irradia toda a condição, poder, graça para os outros relacionamentos. Vou colocar na ponta da estrela o relacionamento comigo mesmo, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou me relacionar bem com as outras pessoas? E aqui começam então os relacionamentos com os outros. E o primeiro no sentido de mais importante e de mais influência na nossa vida é o relacionamento familiar. Entendendo que família está dentro do plano de Deus para a nossa vida. Por que nós nascemos, né, no contexto de uma família? Não é por acaso. Por que tem lá papai e mamãe? Não é por acaso. Plano de Deus. Alvos de Deus nisso. Então a família é o primeiro e principal relacionamento, onde eu ganho valores, ou não, muitos de nós não, né? Mas é ali que tem que ser, é ali que tem que acontecer. É no relacionamento familiar. Eu vou aprender sobre o mundo, sobre a vida, a partir dos meus relacionamentos primeiros, né? Com as pessoas da minha família. Então, se eu tenho família, se eu sou pai, se eu sou mãe, sou marido, sou esposa, é ali que eu tenho que lutar para manter e ser o melhor. Se eu sou filho, né, fazer a minha parte naquilo que é o mais importante no relacionamento familiar. Mas eu também preciso de um lugar, que a gente chama aqui de grupo pastoral, onde eu possa falar da minha vida, compartilhar sentimentos, compartilhar dificuldades. Quando eu falo grupo pastoral, você pode chamar de célula, você pode chamar de grupo familiar, você pode chamar de coinonia, você pode chamar tem tantos nomes. Mas a ideia aqui é assim, eu preciso ter 2, 3 pessoas com quem eu compartilho a minha vida. Pessoas com quem intencionalmente eu compartilho a minha vida, eu falo sobre quem eu sou, eu falo das minhas dificuldades, falo dos meus problemas, falo das minhas tentações. Eu preciso de um lugar onde eu posso falar que eu sou tentado. E possivelmente, se eu tiver um lugar onde eu falo que eu sou tentado, eu não precisarei falar do meu pecado. Isso é um conceito que eu tento viver. Eu preciso de um lugar para falar das minhas tentações, das minhas dificuldades, para não ter que depois falar dos pecados que eu cometi. Então, um grupo, pessoas, com quem eu me reúno regularmente, intencionalmente, para compartilhar a minha vida e prestar contas. Preciso de um lugar onde eu possa colocar em prática a vocação que Deus me deu. Pode ser dentro da igreja, pode ser em qualquer área. Entendendo o princípio, né, que nós lemos a historinha do pedreiro. Sozinho não. Não dá para trabalhar sozinho. Não dá para fazer as coisas sozinho. A gente tem que entender que Deus nos dá a condição para trabalhar e para fazer coisas no reino junto com outras pessoas, que nós não temos todos os dons, não temos todas as habilidades e capacidades. Nós precisamos de outros comporem conosco para realizações. Então, trabalhar junto com outras pessoas. Trabalhar ou viver em equipe. Todos nós precisamos de alguém a quem recorrer
para receber orientações, pessoas mais experientes, pessoas que já passaram fases da vida, pessoas de quem nós podemos adquirir alguma graça para áreas específicas da vida. Eu estou vivendo a fase agora onde os filhos começam a bater asas, né? Paulinho casa agora em julho, a Juliana já está falando de casar em janeiro, o Felipe daqui a pouco vai começar a falar alguma coisa também, então o ninho vai começar a ficar vazio. Daqui a pouco vai ficar só eu olhando para a Beth olhando para mim. Quer dizer, como é que é essa fase da vida agora? Onde passaram-se 30 anos, talvez, da nossa vida conjugal, com os filhos em casa. E agora vamos começar uma nova fase, onde os filhos não estão mais em casa. Como é que é isso? Eu não sei. Eu nunca vivi isso. Não tenho nenhuma experiência. Mas tem pessoas que têm experiências nessa área, que sabem como que é isso, podem ajudar, podem ensinar, podem orientar. Eu preciso saber como viver essa fase da vida. Mentoria, ir atrás de pessoas, absorver conhecimentos, conceitos, experiências, vivência de outras pessoas para me ajudar em áreas específicas ou momentos específicos da minha vida. E por último, eu preciso de amigos, pessoas com quem eu gosto de estar junto, para passar tempo com eles, conversando, ou, como a gente costuma dizer, né, jogar conversa fora. Simplesmente comer uma pizza juntos, viajar juntos, passar férias juntos. Estar juntos, desenvolver amizade, relacionamento, estar juntos, porque gostamos de estar juntos um do outro. Os outros, com exceção da família, normalmente são intencionais. Né? Eu me proponho a isso, trabalho para isso, invisto nisso. Amigos já é uma coisa espontânea. Eu posso até fazer planos, mas normalmente é uma coisa muito mais espontânea. É gostoso estar juntos e a gente vai procurar passar tempo juntos, vai desfrutar desse tempo juntos. Então, só para dar uma ideia do leque que se abre quando a gente fala de relacionamentos com o próximo. E talvez você tenha outros aí na sua cabeça que eu não apresentei aqui. Relacionamentos com as pessoas. Nós precisamos desenvolver relacionamentos com as pessoas. Mas preste bem atenção. Esses relacionamentos com as pessoas estarão comprometidos se o meu relacionamento com Deus não estiver em primeiro lugar e muito bem trabalhado. E se eu não estiver trabalhando o relacionamento comigo mesmo, me conhecendo, sabendo quem eu sou, como Deus me fez ser e agindo de acordo com essas descobertas. Então, olhando para o texto de 1 João 1,7, quando disse andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Fomos criados para relacionamentos. Como estão seus relacionamentos? Com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Se você tiver uma oportunidade ainda essa semana, quem sabe no seu tempo devocional, parar para pensar nisso. E quem sabe fazer essa avaliação. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 no seu tempo ou no seu relacionamento com Deus, que nota você daria? Seu relacionamento consigo mesmo, seu relacionamento com o seu próximo ou com os próximos, a começar da sua própria família, né? Como estariam ou como estão esses relacionamentos? E não importa a que conclusões você chegue, você pode chegar a uma conclusão de repente que os relacionamentos não estão bons. Não importa. Se não estão bons, comece a partir de agora, a partir de hoje, a partir de já, a fazer com que eles se tornem bons. Comece a se envolver com Deus. Comece a olhar para dentro de si mesmo. Comece intencionalmente a buscar relacionamentos com as outras pessoas. Não tem que fazer primeiro um, depois o 2 e depois o 3. Isso é dinâmico e vai acontecendo simultaneamente. Né? Isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, que Deus nos ajude a cumprir os propósitos dele para a nossa vida e para a vida das outras pessoas também. Amém? Vamos orar? Somos gratos, Pai, porque o Senhor inventou esse negócio de relacionamentos. Na verdade, eu creio que isso é parte da tua imagem e semelhança em nós. Porque o Senhor mesmo vive isso na Trindade. O relacionamento entre Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E eu penso que o Senhor, na tua bondade, quis fazer com que nós, teus filhos, experimentássemos isso que o Senhor vive na Trindade. Nós temos a dificuldade que o Senhor não tem, que é a dificuldade do pecado, das nossas limitações. Mas temos também teu Espírito, temos tua graça, temos teu amor, temos, enfim, o Senhor em nós. E eu creio que tua vida em nós nos capacita a viver os relacionamentos de uma forma saudável. Ajuda-nos, Pai, ajuda-me e aos meus irmãos a vivermos esses relacionamentos de forma saudável, para que nossa vida seja de uma importância muito maior do que a que nós possamos vislumbrar ou esperar. Que a nossa vida tenha a importância de cumprir o teu propósito, o teu plano para nós. No âmbito da família, no âmbito da igreja, no âmbito do trabalho, das amizades, em todos os lugares. E que isso traga mesmo glória para o nome do Senhor. Que isso faça o Senhor ser exaltado e glorificado. Então, nos ajuda, nos ensina. O Senhor é o nosso grande mentor. E nós podemos aprender com o Senhor como nos relacionar de maneira saudável. Então, por favor, nos ensina, nos ajuda nisso. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos conhecem, mas queria recomendar, se não conhecem, conhecer o livro A Cabana. Não sei quantos conhecem, já leram. Quero recomendar que você leia esse livro. A Cabana. É um livro de ficção, embora seja com conteúdo cristão, mas é um livro de ficção, não é vendido em livraria evangélica, é da editora Sextante, mas é um livro que eu tenho lido e recomendo a vocês. A Cabana. Obrigado.